Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que entra em campo hoje, partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem mudanças na escalação, a gente vai analisar tudo isso. Tem informações importantes, olha só, o João Guilherme falando sobre os novos reforços do Flamengo. E tem entrevista com Emerson Royal, nós vamos aqui analisar também. E o Vene Casagrande trazendo as últimas informações, detalhes das negociações do Flamengo. Mengão que não para de contratar, o mercado da bola tá agitado no Flamengo. E vamos aqui também de palpites para essa partida contra o Atlético Mineiro. Mas antes, dá aquela moral de sempre, explode dentro do like e vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Faz o seguinte, você acredita na vitória do Mengão hoje? Então deixa o like, já coloca o seu palpite nos comentários e coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Amazonas, no Amapá, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Brasília, Goiás, coloca o seu estado e desde já eu deixo um abraço aqui para a galera do Amazonas que tá sempre assistindo aqui os vídeos do nosso canal. Um abraço para todos vocês. Vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo. Créditos, canal João Guilherme Vene Casagrande. Bora para as notícias do Mengão. Flamengo, ele como sempre é o centro das atenções e comanda o noticiário. E as informações dão conta de que o Flamengo está fazendo uma janela de transferências realmente muito forte. O Flamengo trouxe Saúl Ñíguez, Flamengo está trazendo Emerson Royal, Flamengo está negociando com Samuel Lino do Atlético de Madrid, Flamengo está tentando a contratação de outros jogadores. E óbvio que isso repercute bastante. E a motivação desse comentário, deste vídeo, é porque eu tenho percebido que o Flamengo, por incrível que pareça, está sendo criticado por essa janela. O companheiro, querido companheiro, que já esteve com a gente em diversas oportunidades, Arnaldo Ribeiro, no UOL, declarou o seguinte: não acho legal o Flamengo gastar 30 milhões de euros num jogador na situação que o país se encontra. Perfeitamente. A situação do Brasil realmente não é boa. Mas a situação do Flamengo é muito boa. E aí há uma inversão de valores. O Flamengo, ele pode contratar e pagar 30 milhões de euros por um jogador. E aí cabe um retrospecto, que é muito importante. Em 2013, a chapa azul foi eleita para comandar o Flamengo. Eduardo Bandeira de Melo era o presidente, mas ali estavam com ele grandes figuras como o atual presidente BAP, Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos, Goni Arruda, Langoni, Tostes e tantas outras figuras importantes aqui que eu poderia citar. E o Flamengo ali, naquela oportunidade, tinha uma dívida de 750 milhões de reais aproximadamente e um faturamento de 180 milhões de reais. O Flamengo estava falido. Quem não se lembra da frase do Márcio Braga? Acabou o dinheiro. Pois bem, 2013, estamos em 2025. 12 anos à frente, o Flamengo hoje é uma equipe que tem um faturamento que projeta, e acho que chegará lá, 1 bilhão e 700 milhões de reais que o Flamengo vai faturar, com uma dívida, com despesas e tal, contratações, na casa dos 300 milhões de reais. Não é uma informação exata, mas por aí. Ou seja, fatura 1 bilhão e 700 e deve 300 milhões. O Flamengo trabalhou para isso. Não foi de uma hora para outra. Começou em 2013 e os frutos vieram a partir de 2019. Então, minha gente, o Flamengo pode, porque o Flamengo é o exemplo a ser seguido em termos de finanças. Aliás, poucos times no Brasil podem fazer isso. O Palmeiras, por exemplo, pode. Tem dinheiro para pagar uma grana, por exemplo, no Vitor Roque, que, aliás, na época não ouvi comentários sobre a situação do país em relação à contratação do Vitor Roque. Mas o Corinthians, por exemplo, não poderia contratar o Memphis Depay, porque não tem dinheiro para isso. Já está endividado, muito, uma dívida bilionária, e trouxe alguém
muito caro que provavelmente ia dar problema, como está dando aí. A gente vê no noticiário que, né, pensam até em se desfazer do jogador, então não dá. Então o Flamengo é um exemplo de responsabilidade administrativa e que tem que ser seguido. O Flamengo só este ano, no Mundial de Clubes, faturou algo em torno de 150 milhões de reais. O Flamengo vendeu o Gerson para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros à vista. O Flamengo vendeu o Alcaraz, 15 milhões de euros. O Flamengo está negociando o Wesley para Roma, mais 25 milhões de euros que podem se transformar em 30 milhões de euros. Faz as contas aí. Só nessas negociações que eu citei, o Flamengo tem caixa para fazer essas contratações todas e que estão repercutindo. Então, sinceramente, o Flamengo não tem que ser criticado. O Flamengo tem que ser elogiado e é o exemplo a ser seguido. Porque o Flamengo, gente, ele vive das suas próprias forças. O Flamengo tem uma torcida imensa, a maior do mundo, gigantesca, 45 milhões, mas as pesquisas já apontam que vai aí na casa dos 50 milhões para mais. E essa gente é apaixonada pelo Flamengo, consome o Flamengo, e aí vira uma bola de neve. Quanto mais o Flamengo se torna competitivo, briga por títulos, ele ganha mais dinheiro. O Maracanã, por exemplo, é uma operação que está dando lucro, com ajustes feitos por essa gestão do Flamengo, e o Flamengo não para de faturar. E quanto mais fatura, mais ele pode investir, e quanto mais ele pode investir, mais ele se torna candidato a ganhar títulos, e títulos trazem dinheiro, visibilidade, e o processo é contínuo. Então, minha gente, não critiquem o Flamengo por estar contratando. Critiquem quem não pode contratar e contrata. Esses são um péssimo exemplo e que, infelizmente, compõem a maioria do nosso futebol. O Flamengo contrata porque pode, porque o Flamengo é bilionário, mas trabalhou para isso. Não foi fácil. Cortou na carne geral, ficou um tempo comendo pão sem manteiga, e hoje em dia pode escolher. Um dia filé mignon, um dia lagosta, um dia camarão, um dia caviar, porque trabalhou para isso. Parabéns ao Flamengo, que chegou a uma condição que pode contratar um jogador do Atlético de Madrid pagando 30 milhões de euros. Quem pode, pode. Tem que ser aplaudido e virar exemplo. E não criticado. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Meu xará, pô, Emerson. Você também é o Emerson. Ai, sim. Cara, quando o Emerson é bom, né? É diferente mesmo. Bom, Emerson Royal junto com a gente. Bom, Emerson, cara, fala um pouquinho. Primeiro, como é que foi essa viagem, né? Londres, pra cá, pro Rio. E aí, chegou tranquilo, chegou bem? Na verdade, cheguei bem, graças a Deus, mas deu um sustinho aí, porque o avião atrasou um pouco. Eu falei, não é possível que vai atrasar o voo hoje. Mas no final de tudo deu certo, foi uma viagem muito boa e, graças a Deus, conseguimos chegar bem. Imagino que, cara, muita gente mandando mensagem, você já deve ter recebido muitas mensagens do torcedor rubro-negro. Como é que tá tudo isso? Conversou com algum jogador do Flamengo? Sim, mandei mensagem pro Danilo, a gente conversou. Danilo, eu já converso com o Danilo há algum tempo já. E tô muito feliz de estar vindo aqui, né? Os torcedores me receberam com muito carinho nas redes sociais, mandaram muita mensagem de apoio, falando que eu vou ser muito feliz no Flamengo e tô realizando um sonho vindo para cá. Agora, Rio de Janeiro, você é um cara que tem 26 anos, ano que vem tem Copa do Mundo. Quais são os próximos passos aí, objetivos? A gente sabe que o Flamengo é uma vitrine muito grande, né? Com certeza. O Flamengo, sem dúvidas, né? Quando a gente está lá fora, a gente sempre escuta falar sobre o Flamengo. Os gringos perguntam muito sobre o Flamengo. E eu sou brasileiro, eu sei a grandeza do Flamengo, sempre foi um sonho estar aqui. E eu estou realizando mais um sonho da minha carreira e estou muito feliz com essa oportunidade. E vamos colocar o Flamengo como vem fazendo sempre, todos os anos, mas eu quero fazer parte dessa história também. Para a gente fechar, daqui a pouco a gente vai estar com você lá no Ninho. Os times brasileiros foram muito bem na Copa do Mundo de Clubes, você está há muito tempo jogando no futebol europeu. Te impressionou ou era algo que você já imaginava? Não, eu já falei isso, teve uma entrevista minha que eu acredito que foi ano passado, 2024, me perguntam de um time que ficaria entre os 4 primeiros da Premier League, eu falo Flamengo.
E eu sempre acreditei no futebol brasileiro, acredito que tem muita qualidade. E eles puderam mostrar aí nesse Mundial aí que tem qualidade aqui também. É isso aí, agora aqui com o meu xará Emerson Royal, já aqui no Ninho do Urubu. Viagem tranquila, conhecendo as instalações. E aí, se surpreendeu, já imaginava? Não, eu vi de longe, né? Uhum. Mas agora tá aqui presente, uma estrutura fora do comum. Né? A gente fica feliz de ter um clube com uma estrutura dessa aqui e quero ser muito feliz aqui no Flamengo. E aqui a gente observa, né, muitos quadros, muitas conquistas. Daqui a pouco tu vai estar aí também, com certeza. Então a minha, se Deus quiser. Agora, Emerson, como é que tá essa expectativa, cara? Porque imagino, né, a gente bater um papo rápido ali no aeroporto, cara, jogar no Flamengo, Maracanã, como é que tá tudo isso? Cara, já sei as músicas, hein? Depois eu quero até que vocês me mandem um vídeo. Tem dezembro de 81. Botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. As músicas do Flamengo aí eu já conheço umas. Então, que nem eu falei, uma expectativa muito grande, né? Eu não sabia, mas eu sempre fui flamenguista. Agora eu tô descobrindo isso. E o Maracanã lotado é um sonho para todo mundo, então quero viver isso logo. Agora, Felipe Luiz, um grande lateral esquerdo, como treinador, você foi treinado pelo Pellegrini, né? Como é que tá a expectativa também? Já chegou a trocar uma ideia com o Felipe? Eu conversei com ele ali, ele falou que vai mostrar os vídeos pra mim. Agora do outro lado, né? Agora ele é treinador. Já jogava, acompanho muito o Felipe quando Chegou a enfrentar, não? Não enfrentei ele, mas acompanhei muito. É um lateral que eu tive como referência também, né? Apesar de ser lateral esquerdo, mas pela inteligência, pela leitura de jogo. E agora ter como treinador é um grande privilégio. E aí, Royal, o campo já tá aí? Como é que tá fisicamente? Foi o que eu falei com o Felipe. Eu voltei a treinar já, tô me sentindo bem. Mais uns dias de treino aí, já espero estar apto pra poder jogar aí. Ver o campo desse jeito, o campo bonito assim, dá vontade de entrar e jogar já, né? Falou que o Felipe Luiz é porque teve o treino mais cedo, né? Chegou a conversar com quem hoje aqui, ou a galera já tinha ido embora? Não, a maioria tinha ido embora, eu conversei com o Jorginho, e o Jorginho tava aí. E tava o Arrascaeta também. Agora, vamos relembrar um pouco a tua infância. Como é que foi lá em Americana, base da Ponte Preta? Teve muito perrengue? Tive, eu comecei, na verdade, fiz base no Palmeiras, quando eu tinha 10 anos. Aí saí, fui pro Independente de Limeira. Aí joguei o Paulista e fui pro São Paulo. Fiquei 3 anos e meio em São Paulo. Com 15 anos eu fui mandado embora de São Paulo. E fui pro Grêmio. E no mesmo ano eu fui mandado embora do Grêmio também. Caraca. Aí depois voltei, era moleque, né? Tava triste, pensei até passar na minha cabeça em desistir e tal. Mas aí meu pai e minha mãe, nessa época, eles me chamaram, conversaram comigo, falou, vai mais uma vez que apareceu a Ponte Preta pra me fazer teste. Sim. Só que eu já tinha ido pra todos os times, eu nunca tinha feito teste na minha vida. Aí eu falei, beleza, vamos lá, última oportunidade, né? Vamos tentar. Aí eu fui pra Ponte Preta e tava o Hélio Cizenano, que é um treinador que eu tenho um carinho muito grande, foi ele que me ajudou pra caramba na Ponte Preta. E ele falou, quem que é esse negão aí, mano? Passada larga e tal. Aí com uma semana ele me aprovou e foi onde eu fiquei na Ponte Preta e subi profissional e fiz minha carreira. Mas você já fez o teste na lateral direita, que você falou que... eu joguei no Palmeiras, eu jogava no ataque ainda. E depois eu fui jogando de volante, cheguei no São Paulo como volante. Aí depois eu fui um jogo na lateral, porque o lateral faltou nesse dia. Olha aí, oportunidade. Aí tinha muito volante, tinha o Luan, que ia estar no profissional também, tinha o Cassinho, que eram uns amigos meus. E eles estavam jogando, aí falou assim, mano, vai na lateral lá pra ver. Falei, beleza, fui e fiz 3 gols. Nunca mais saí. Nunca mais saí da lateral. Aí depois eu fiz teste na Ponte Preta como lateral e fiquei como lateral. Agora me fala teu nome todo. Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior. Já sei onde você vai chegar. E o Royal? O Royal vem de onde? Da gelatina. Da gelatina? Gostava de gelatina? Qual era a resenha? Não. Quando eu era pequeno, eu chorava muito, mano. Vivia chorando. Quando era... Não sei por que também, né? Mas todo bebê, toda criança chora. Pô. Meu filho chora assim também. Então eu chorava, falam que eu chorava muito. Aí tinha uma tia minha que ela gostava de colocar apelido em todo mundo. Aí ela ficava, Royal, Bocão, porque a gelatina tinha o comercial, né? Abre a boca, é Royal. Aí ela me chamava de Royal, Bocão, que eu vivia com a boca aberta. Aí pegou. E hoje mais Royal que Emerson. É isso, então você batizou o Royal. O Royal. Eu sou o Royal. Pra todo mundo eu sou o Royal. Foi a sua tia? Foi a minha tia. E as pessoas mais importantes, assim, da tua vida? Como é que é essa questão familiar? Quem que mais te impulsionou, te deu apoio? Tenho muitas pessoas que me ajudaram, porque eu sempre tive muita vontade. Eu sempre fui uma criança muito... Saí da favela de Ermelino
E sempre quis vencer, sempre gostei muito de futebol, sempre fui muito competitivo em tudo. Então, isso atrai porque as pessoas me ajudassem. Eu tenho uns tios que me ajudaram, né? Eu tenho, por exemplo, meu tio Cafu, que eu pulava o portão da casa dele para ele me levar pro jogo. Eu tenho meu tio Alexandre também. Tenho grandes pessoas que me ajudaram na infância, né? Meu pai, minha mãe, que me levava pros jogos, pros treinos. E então, no começo da minha carreira, eles me ajudaram bastante. E maior perrengue aí, nesse tempo de Milan, de Tottenham, Espanha também. Maior perrengue? Claro, cara... O inglês tu fala bem? Daquela arranhada. Ó, quando eu tava na Inglaterra, eu não falava muito inglês. Não falava? Depois que eu fui pro Milan, foi que eu aperfeiçoei meu inglês. Apesar disso, você vai falar, mano, lá no Milan é italiano. Mas eu comecei a falar mais o inglês lá, porque pra eles, minha primeira língua era o inglês, né? Porque, tipo assim, lá você fala italiano ou inglês. Então eu não falava italiano e eu tinha que falar inglês, porque eu vim da Inglaterra e melhorei meu inglês. Tu consegue mandar um recado pra nação em inglês aí? só pra gente avaliar esse inglês? Hi guys, I'm here. I'm so happy to be here in Flamengo. I hope I can do my job here because I'm Flamengo always. So I'm so happy to be here. So I do my job to win something with Flamengo. Que isso, bem demais. Esse Mais ou menos. Não, eu tô pensando em português, já mudei minha cabeça. Agora, por que eu te perguntei isso? Porque aqui no elenco do Flamengo, né, a gente tem 4 uruguaios, o Rossi, né, nosso goleiro, que é argentino, né, chegou agora o Saul, que é o espanhol, tem o Eric Pulgar, chileno, o Plata, que é equatoriano. Cara, é um time internacional. Mas por que você falou do inglês? Hã? E por que você falou do inglês? Só puxei Eu faço espanhol também. Espanhol eu faço espanhol é mais fácil. Mas assim, a gente tem, cara, é uma seleção. Cara, como é que tu enxerga tudo isso? Cara, é meio que parece novo, né? Porque ter um elenco com tantos jogadores de fora assim é uma coisa muito boa, porque mostra que o Flamengo é um clube gigante. Então, o idioma, a maioria aí fala espanhol, então eu acredito que eu vou me dar bem com eles. Eu falo espanhol também, joguei na Espanha um tempo, então acredito que são pessoas boas e eu vou me tomar muito bem com eles. Tem a questão da música, você estava me explicando em off, né? Que a galera também repercutiu bastante essa questão da tua música. Qual é desse talento aí, vocal? Não, talento de vocal eu não tenho. Na verdade é uma só. Eu tenho... Escrever eu sei, escrever eu não esquecer. Escrever eu sou bom. Então, tendo um cantor, você tira onda. Tendo um cantor, eu tiro onda. Aí o pessoal catou um vídeo que eu postei aí. Tá no meu Instagram esse vídeo. Então, foi eu mesmo que me gravei, totalmente fora do tom, tá? Mas eu gravei ela certo, com o DJ Pereira, e depois eu vou mostrar pra vocês que eu gravei melhorzinho. Não, mas então, posso te propor o karaokê do Emerson Royal? Ah, o karaokê, mano. Aqui com o microfone muito perto, assim, minha voz já não é bonita. Mas qual é o estilo que tu gosta? Eu sei que tu dá uma palhinha. Eu gosto de trap, eu gosto de funk, gosto de samba, pagode. Mas eu gosto de tudo. Gosto de tudo. É isso aí. É da resenha. Agora vamos fazer um de Emerson pra Emerson? De Emerson pra Emerson. De Emerson. De Emerson pra Emerson. Vou te propor aqui então, narrar um gol do Flamengo. Você me ensina aí alguma coisa em italiano, por exemplo, já que teve essa passagem lá na Itália, beleza? Então vai ser o terceiro gol do Flamengo contra o Chelsea. Pode ser? Tô com o telefone aqui. Vamos ver se o Emerson Royal também vai narrar aqui um gol do Mengão. E foi um jogo... Cara, que o Flamengo venceu por 3-1 e venceu muito bem. Como é que foi pra você, até falando um pouquinho do Mundial, que acabou recente, as equipes brasileiras foram muito bem. Tu ficou impressionado com o resultado dos times brasileiros? Flamengo vencendo o Chelsea? Na verdade, eu já esperava isso, eu esperava que podia acontecer, porque aqui também tem muita qualidade. O Campeonato Brasileiro tem muita qualidade, o time brasileiro tem muita qualidade. Eu sempre falo que o talento está aqui. Então, o talento também se sobressai, né? Os times brasileiros chegaram lá e mostraram que podem dar conta do recado, pode jogar de igual para igual. Então, na verdade, não me surpreendeu, porque eu já esperava que isso ia acontecer. Maravilha, é isso aí, ó. Flamengo 3-1 no Chelsea. Achei aqui. Quem fez a jogada do Plata? Aí ele tentou o toque, chutou, a bola voltou pro Alacian. O Plata fez a jogada e tocou e bateu no Wallace, né? Bateu no Wallace, ele voltou e dominou. Como você narra esse gol? Então, vamos lá então, só para dar dicas? Vamos ver como você vai narrar esse gol aí. Não, vou te dar a dica, tu vai narrar, pô. Vamos lá então, vamos lá? Ó, o Emerson Royal vai narrar um gol do Flamengo. O gol vai ser o terceiro gol do Flamengo na vitória contra o Chelsea. E aí tem uns detalhes do narrador. O jogo tava 2-1, o Flamengo vencia.
era um jogo importante. E aí, quando o jogador tá mais perto da área, aí tu aumenta um pouco o tom. Vem o Flamengo! É bola com Plata, pelo lado direito, vai acelerando o Flamengo. Ah, mas é desse jeito, não, faz do seu jeito. Aí o Plata tenta o drible, né? Ele acaba chutando em cima do Alassian, a bola volta pro Alassian, ele ajeita o corpo e bate, e aí tu dá teu show. Beleza? Então, gol do Flamengo. É difícil esse... Vamos ver. Vamos ver se eu tenho talento pra isso. Plata vem com a bola, toca para o Wallace deixa para Plata, ele vem, 1 contra 1, vai para dentro, toca no Wallace, devolve para ele, para batida, bate no Wallace, sobra pro golaço! É do Flamengo! O Wallace número 64! Bom demais. Gostei, tá aprovado, né? Tô aprovado. Ah, preciso de treinar um pouquinho. Mas você entendeu? Gostei do camisa, porque é isso, né? O narrador tem que estar atento aos mínimos detalhes. Aos mínimos detalhes. Xará, cara, muito bom. Tamo junto. Bater esse papo junto com você. Então, pra gente fechar de Emerson pra Emerson, uma saudação italiana pra nação rubro-negra, como é que seria? É você, né? Como é que seria? Valeu, nação. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Te vediamo. E la prossima partita. Contra. Atlético Mineiro. Te vediamo di là. Te vediamo de lá? Valeu. Não sei se eu falei tudo certo também. Bom demais, hein, a entrevista aí do Emerson Royal. Emerson Royal chegou bem demais, cara, interagindo com os torcedores. Tinha lá o sósia do Jorge Jesus, ele brincou no vídeo do Rodrigo Lima, repórter do Coluna do Fla. De verdade, eu fiquei na dúvida se de fato ele acreditou que era o Jorge Jesus ali ou se era o sósia e ele estava brincando. Eu não consigo interpretar como se ele de fato achou que fosse o Jorge Jesus. Não é possível que ele tenha imaginado isso. E aí eu fui apurar, galera, qual o número de camisa o Emerson Royal vai usar no Flamengo. Ele vai usar 22, mesmo número que o Rodinei usava. E muita gente já estava chamando o Emerson Royal de um novo Rodinei, pela forma carismática dele, de, enfim, ficar dançando, fazer dancinha TikTok nas redes sociais. E agora, de fato, ele vai usar o mesmo número que o Rodinei usava aqui no Flamengo. Espero que ele tenha o mesmo sucesso que o Rodinei teve na reta final da passagem do Rodinei com a camisa do Flamengo, que foi muito boa. Então, Emerson Royal, a ideia do Flamengo é levá-lo junto com o Saúl ao gramado Maracanã nesse domingo para ser apresentado à torcida presente no Maracanã. E quase que no mesmo horário que o Emerson Royal estava desembarcando, o Wesley estava indo. Pois é, o Wesley embarcando para se apresentar a Roma. Eu pude ver no vídeo do nosso companheiro Flazoeiro, o Guilherme, inclusive um abraço para ele, parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo. O Flazoeiro divulgou o vídeo, eu pude ver ali o Wesley falando que é um até logo, que volta em breve, e teve uma parte que me chamou muita atenção, ele falando sobre as críticas que ele recebeu durante muito tempo no Flamengo, e ele não reclamou das críticas, pelo contrário, ele disse que as críticas, sobretudo as construtivas, os fizeram ele crescer. Então, de verdade, assim, eu acho que a maturidade que o Wesley atingiu no Flamengo é algo que tem que bater palma. Dentro de campo, ele ainda tem muita coisa a fazer. As críticas ajudaram muito o Wesley a crescer e ele reconheceu isso. Parabéns ao Wesley, que ele seja muito feliz na Roma, ele merece demais e também espero que um dia volte ao Flamengo. Por falar na venda de Wesley, gente, a venda do Wesley se tornou a quarta maior da história do Flamengo, junto com a do Gerson. Vamos lá, Vinícius Júnior, Real Madrid, 45 milhões de euros, Paquetá, Milan, 38,4 milhões de euros, Reinier, 30 milhões de euros para o Real Madrid, Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, que foi a multa rescisória. Wesley também, 25 milhões de euros, porém, ele pode chegar a 30, né, com as metas. E o Gerson também está na lista novamente, quando ele foi vendido ao Olympique de Marseille por 20,5 milhões de euros. Galera, a informação que eu recebi aqui é boa, porque é o seguinte, muita gente na dúvida como o Saúl é visto pela diretoria e pela comissão técnica do Flamengo no ponto de vista função tática. E eu perguntei a uma pessoa do Flamengo e a pessoa me respondeu assim, como o Gerson, nós enxergamos ele para jogar na vaga do Gerson.
Então, fica aí a informação para vocês, porque eu acho uma informação muito boa, tá? Eu, particularmente, estava na dúvida de como o Filipe Luís gostaria de utilizar o meio espanhol, que faz várias funções no meio de campo. Inclusive, na apresentação, ele disse que gosta de jogar mais pelo meio central ali. É justamente onde o Arrascaeta joga. E aí eu fiquei na dúvida, será que ele vai botar o Saúl para brigar por vaga com o Arrascaeta? E não. Tá aí a informação para vocês. Galera, enfim, a novela Jorge Carrascal tá perto do fim, tá, galera? Enfim. Ainda bem, último capítulo chegando. Que novela, hein? Pelo amor de Deus, parecia a série Lost. Não acabava nunca. Mas vamos lá, eu postei nas outras redes sociais, novela perto do fim. Flamengo, Dínamo de Moscou e Atlético Mineiro iniciaram as trocas de documentos e estão finalizando os trâmites na operação envolvendo Carrascal. O Carrascal vai ser vendido pelo Dínamo ao Flamengo. O Rubens será vendido pelo Galo ao clube russo. Inclusive, o jogador do time mineiro, Rubens, já foi liberado para viajar e aguarda a passagem que será enviada pelo Dínamo. Uma das pessoas envolvidas na operação me resumiu toda a situação. Vendo questões meramente burocráticas, questões jurídicas mesmo, nada relevante, já era para estar fechada a negociação. A qualquer momento a gente finaliza, fecha aspas. Eu não posso falar o nome da fonte, obviamente, mas para vocês entenderem, não é pela questão de falta de dinheiro do Dínamo, é pela questão de agilidade, porque se o Dínamo fosse pagar o Atlético Mineiro, ia demorar muito para cair na conta do Atlético Mineiro, por questões geopolíticas. A gente sabe o momento que a Rússia está vivendo. Vocês sabem, eu não gosto de ficar falando a palavra aqui porque o YouTube, entre aspas, não entrega o vídeo quando a gente fala certas palavras aqui da maneira que deveria entregar. Pelo menos me explicaram isso, me ensinaram isso, e eu prefiro seguir a orientação. E aí, gente, o que vai acontecer? O Flamengo vai depositar na conta do Atlético Mineiro, porque vai ser extremamente rápido, entende? E o Flamengo, teoricamente, vai pagar o Atlético Mineiro em 2 parcelas. Na verdade, vai pagar o Dínamo, para resumir para vocês, em 2 parcelas pela compra de Carrascal. 12 milhões de euros, sendo uma à vista e a outra no segundo semestre do ano que vem, de 2026. Então tá tudo sendo finalizado e aí em breve o Carrascal viaja para se apresentar ao Flamengo. Então, galera, Carrascal será jogador do Flamengo em breve. Repito, enfim, essa novela vai chegar ao fim. E para finalizar nosso vídeo, um pouco de campo e bola, o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Atlético Mineiro nesse sábado. As boas notícias são: Alan e Gonzalo Plata estão à disposição. Alan, para mim, tem que ser titular. Gonzalo Plata, eu fico na dúvida, embora eu goste bastante do jogador, mas a ver como o Filipe Luís pretende armar o setor ofensivo do Flamengo. Acho que o Pedro tem que ser mantido no time titular também. De La Cruz, vocês já sabem, está no Uruguai, passando o final de semana com a família, então desfalca o Flamengo novamente. E olha só, nação, será que isso pode acontecer? Olha só, provável escalação para a partida contra o Atlético Mineiro. Vinha deve ser titular contra o Atlético Mineiro. Ó, Plata e Alan voltam. Cara, será? Olha, se o Vinha conseguir essa partida, né, fazer essa partida como titular, vai ser demais, porque o Vinha na última partida jogou muita bola contra o Bragantino, ele entrou, destruiu no segundo tempo, jogou muita bola. Uma provável escalação aí para a partida de hoje é o seguinte, ó: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, vamos fazer direitinho, né, começar pelo goleiro, zagueiro, vamos lá: Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira nas laterais, Vinha e Varela, meio de campo, Alan, Jorginho, de Arrascaeta. E na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Ou Pedro. Quem você prefere? Plata ou Pedro? Põe nos comentários aí, deixa a sua opinião. Vamos fazer o seguinte, hora do palpite, nação. Na sua opinião, quem vence a partida hoje, Flamengo e Atlético Mineiro? Já põe o seu palpite nos comentários. Quero ver o seu palpite hoje, hein? Coloca o seu palpite. Eu vou deixar meu palpite registrado. Flamengo 3, Atlético Mineiro 0. É isso aí. Decidido. 3-0 o Flamengo hoje contra o Atlético Mineiro. Coloca aí nos comentários. Fica ligado que hoje tem o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal. É só você ficar ligadinho aí que você vai estar recebendo, tá bom? Tamo junto, nação. Obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.